Oi, gente! Hoje nós vamos começar a trabalhar a unidade 2 e vamos começar a entender o processo de abertura da escola para as pessoas. Na unidade 2, que se chama Da Escola para Poucos à Escola para Todos, Caminhos Tortuosos, nós vamos começar a entender as características de um Brasil ainda regido por Dom Pedro, até chegar num Brasil República, com suas características e com suas peculiaridades. Então, né, nessa época ainda do Brasil, do Império, nós tínhamos características bem marcantes do país. Era um país rural, era um país ainda elitizado, e a escola não existia para todos, né? Então, quem ainda tinha muito acesso à escola eram os filhos da elite. Aos poucos, esse processo, a escola foi tomando, se abrindo para a entrada das pessoas, das outras pessoas, as pessoas pobres, né, ditas pobres, só que a escola não estava preparada para isso. Não tinha estrutura física, não tinha estrutura pedagógica, não tinham professores suficientes, e isso foi um processo que causou uma evasão escolar muito grande. Então, a escola se abria para as pessoas chegavam à escola, mas elas não permaneciam, e isso gerou um grande problema. Então, o que a gente vê na época do Brasil rural é ainda a escola com uma característica de isolamento total, né? Eram escolas distantes, com pouco acesso, com pouca estrutura e pouco material. Já na Constituição de 1824, promulgada por Dom Pedro I, aparece uma cláusula na Constituição dizendo que a escola agora, que a União, né, que o país deveria assegurar a escola para todos. Só que lá dizia para todos os cidadãos. E quem eram os cidadãos, né? Quem era considerado cidadão nessa época? Eram aquelas pessoas que eram as pessoas abastadas, as pessoas ricas, ou seja, os filhos da elite. Então, essa Constituição, ela vem chamar a atenção da necessidade da escola para todos, porém, ela não vai fazer chegar a educação para todos. E isso começa a processar, né, os movimentos populares que reivindicavam várias coisas, vários condições de melhoria da qualidade de vida da população, né? Então, a que a gente via é que a educação era um privilégio, e aí se institui o segundo reinado no Brasil. E no segundo reinado, o que a gente vê foi uma abertura muito grande, uma constituição de escolas muito grandes. Então, foi aí no segundo reinado que começa a aparecer os liceus, as escolas normais, que serviam para formar os professores, as escolas confessionais, né, que são escolas ditas aí vinculadas a uma religião, e isso de algum modo causa um impacto, né? As escolas ainda eram insuficientes, mas já aumentaram o número de vagas. E o que a gente vê também no segundo reinado é ainda uma institucionalização da pobreza. As pessoas, os pobres, eles continuavam sem um acesso muito grande. Além disso, tinha um grande problema entre Estado e religião, né? Não se sabia ao certo até que ponto o Estado ficaria, a religião poderia invadir, vamos assim dizer, a educação. Então, as escolas, os liceus e as escolas confessionais, elas surgem aí nesse processo, em que o Brasil ainda queria essa separação entre educação e Estado, né? E aí a gente vê o avanço, depois disso, para a institucionalização da República, né? Então, a República é colocada no país, né? É promulgada no país, e com a República o país mantém ainda as características de ruralização, de isolamento das escolas. E na República ainda aparecem mais outros problemas, né? O Brasil se enche dos problemas sociais. Que problemas sociais são esses? A fome, a miséria, né? Altos impostos cobrados, falta de emprego, falta de moradia, enfim,
vários problemas sociais que invadem a escola também, né? Então, como a escola, esses problemas são sociais e a escola é um retrato da sociedade, a escola é também um nicho social, a escola importa esses problemas sociais, esses problemas que estavam acontecendo fora dela. E a escola não está preparada para isso, né? Mas nessa república começa a acontecer um alto investimento na formação de professores. Então, aí a escola normal é mesmo institucionalizada e a busca é a formação desses professores, né? Um outro ponto importante que a gente precisa destacar é que entre a década de 20 e 30, há uma explosão de mudanças sociais, né? Temos os problemas sociais, mas há um forte investimento na necessidade de mudar essas realidades, né? E com isso, nós destacamos o presidente Getúlio Vargas, né, que assume a presidência e começa a colocar essas mudanças. Mas em 64 acontece o golpe militar, né? Então, o golpe militar foi um divisor de águas na educação. O golpe militar tem um reflexo muito forte na educação, porque por causa do golpe militar, os professores, quais foram as características sociais e, consequentemente, também da escola? Por causa do golpe militar, acabou-se a liberdade de expressão, a censura era muito forte, os professores não tinham liberdade para dar suas opiniões e aqueles professores que eram contra o regime, eles eram demitidos. E isso causou outro grande buraco, né, um fosso muito grande na escola, porque a escola já não tinha professores suficientes e eles começaram a ser demitidos ou a ter suas práticas altamente engessadas. Eram práticas que eles não poderiam desenvolver o que gostariam, o que acreditavam, mas eles simplesmente ficavam limitados a repetir, a reproduzir e a obedecer. E isso era ensinado também para os alunos. Era uma educação altamente repressora, voltada para a submissão. E repressão e submissão, como diz o Paulo Freire, elas não dão conta de fazer uma transformação. Então, a gente vivia aí um paradoxo. Por um lado, uma situação republicana que pedia mudança, mas por um outro, práticas educativas dentro da escola que se firmavam, né, na manutenção da ordem. Então, as disciplinas como o OSPB, que é a Organização da Sociedade Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica, que era a EMC, foram disciplinas colocadas no currículo escolar, cujo objetivo era formar aquelas pessoas submissas, aquelas pessoas que fariam a manutenção da ordem. Além disso, uma outra característica é que a escola adotou duas frentes. Uma frente elitista, caracterizada pelo ensino diurno e por um ensino propedêutico, que isso quer dizer, um ensino de disciplinas que permitiam o pensamento, o desenvolvimento da criatividade. E, por outro lado, né, uma outra frente, uma escola voltada para os pobres, que tinham um ensino diurno e noturno, e o objetivo era formar o trabalhador. Então, a gente vê uma diferença muito grande. Mesmo a escola se abrindo para a população, ela assume uma postura diferente nas suas práticas. E isso começa a ter um problema muito grande, que vai impactar, né, na sociedade. Por quê? Porque se a escola forma o trabalhador, é necessário que tenha trabalho para todos, mas não há trabalho para todos. Então, novamente caímos num problema. Mesmo aquele aluno, né, aquele indivíduo que vem da classe pobre, que frequenta a escola, né, que aprende um trabalho, um ofício, quando ele vai de volta para a sociedade, ele não tem esse trabalho. E aí, de novo, ele está marginalizado. E isso vai refletir num problema que nós vamos ver no decorrer das aulas, entendendo que essa população ela fica sendo sempre segregada de alguma forma. E embora venham leis que assegurem que a escola precisa se abrir para essa população pobre, que está na base da classe social, ainda existem práticas segregadoras que fazem com que a população se mantenha lá.
né? Então, isso vai impactar, como essa unidade são esses caminhos tortuosos que tratam essa escolarização, né, de uma escola para poucos para uma escola para todos, né? A ideia é que a escola vai se democratizando, mas ainda mantendo suas práticas segregadoras. Na próxima unidade, nós vamos ver como isso vai se efetivar e como isso vai impactar na busca que nós temos hoje, na contemporaneidade, por uma gestão democrática. Obrigada.